uma questão de ordem, nós estamos discutindo o parklet como solução de urbanismo e aproveitamento das calçadas, a extensão de calçada, é um assunto. Nós estamos discutindo o parklet que foi feito aqui, na experiência do cenário, vamos chamar assim, é um outro assunto. Então, quer dizer, os dois têm direito de existir, mas a gente eu acho que vai perder uma grande oportunidade se ficar marcando o problema do cenário, da legalidade do cenário, de como foi feito, de quem financiou, de quem projetou, de como foi construído. Temos que aproveitar essa experiência, já que foi feito como experiência mesmo, e ver o que deu. Se não está bom, como ele é removível, segundo o projeto, quebra. Não está bom, não foi no lugar certo, tira. Agora, vamos discutir sim, se vai aproveitar para fazer parklet em outros locais, enfim, o conceito não está errado. O que pode estar errado foi a maneira onde está feito, como foi feito, mas é uma experiência que vai ter que ser analisada, aproveitada como tal, né? Eu acho que, então, proponho dividir o fórum em duas, a discussão em duas, né? Eu vou falar mal desse parklet, a pertinência de ter sido feita ali por quem fez e como fez. Esse é um assunto. O outro assunto é o conceito de aumentar o espaço do pedestre. Precisamos aumentar o espaço do pedestre. Como? Bom, isso foi feito uma experiência. Aqui não ficou bem, então seria melhor alargar toda a calçada e acabar com vaga? Pode ser. Vamos fazer um calçada larga e o comerciante põe as mesinhas na calçada. Pode ser também. Para ele vai ser bom, para nós vai ser bom. Só não vai ser bom para parar o automóvel. O que parece que é uma tendência de tirar o automóvel do estacionamento na rua. Então, queria falar isso. Aproveitar a oportunidade e falar, não, o parque é bacana, vamos fazer, mas aonde? Como? Regra, né? E dentro nós estamos numa oportunidade excelente de fazer um plano diretor e tal, colocar essa organização, colocar essa possibilidade de forma organizada, institucional. Então. É difícil também, né, a gente não falar do parklet como um todo. Então, o debate é debate. Então, tem pontos e mais pontos. Tem aqueles que moram ali do lado, estão se sentindo prejudicados. Tem aqueles que normalmente andam a pé, né, óbvio. Estão lá, né, passando frequentemente na calçada, também lá tem a sua opinião. Tem aqueles que gostam, né, foi o que eu mencionei no início, né. Tudo que é novo, ele gera fatores positivos, negativos. Então, assim, eu acredito que seja natural ocorrer essa mudança de parklet de São Paulo, da Europa, dos Estados Unidos, e o parklet que foi construído em Campinas. Então, assim, é muito difícil falar de um e não falar do outro, né? Falar do Chitãozinho sem falar do Chororó. Então, pode acabar estragando uma alternativa. Mas, infelizmente, assim, é difícil. Eu vejo dificuldade até para conduzir aqui. Vou passar para o secretário. Passa por aqui. Só talvez alguns esclarecimentos, que acho que não sei se foi suficientemente claro. Não há nenhum prejuízo, e é comprovado pelos nossos estudos, para o trânsito naquela região, como foi mencionado aqui por alguns, né? Ou existe essa dúvida. Porque nós estamos substituindo uma vaga de estacionamento, quase duas vagas, como foi falado aqui pelo Rui, o espaço ali que poderia ser um pouco maior em função da restrição da passagem de pedestre, que nós optamos por não fazer nenhuma alteração na passagem de pedestre, pelo privilégio ao pedestre, como eu mencionei. Então ele acabou ficando um pouco menor do que seria a ideia inicial. Isso respeita a distância até a esquina, que foi colocado aqui como uma dúvida, não traz nenhum prejuízo para o trânsito. O trânsito ali naquela região continua exatamente como ele sempre foi, ele é um trânsito complicado. As coisas do Cambuí, de uma maneira geral, elas têm um trânsito muito intenso, e isso é um problema que terá que ser resolvido gradativamente pelas iniciativas que eu mencionei aqui. Se nós continuarmos nessa prática, nessa política de priorizarmos o transporte de massa, gradativamente as pessoas vão usar menos os seus automóveis e vão desocupar as ruas.
e desocupando as ruas, vão melhorar o espaço dos ônibus, o espaço dos pedestres e dos ciclistas. Isso é o que está por trás dessas ideias todas. Então, é uma experiência piloto, poderia ser feita em qualquer outra região, não tem nenhuma preocupação nossa em privilegiar uma região que, sabida por todos, é uma região rica da cidade, que é aquele bairro, em detrimento de uma região menos rica. Não tem nada disso, os conceitos são conceitos técnicos. Então, começamos a fazer uma experiência num determinado local. E como eu disse, durante esses próximos meses, um regramento que a gente vem estudando há bastante tempo, o Rui aqui mencionou que eu tinha feito até questão de não falar sobre isso, até porque não era, na minha opinião, uma coisa relevante, mas já que foi mencionado, a gente vem estudando isso já há alguns anos, quer dizer, não foi uma coisa, decidimos hoje, vamos fazer amanhã de manhã, não fazemos isso nunca, não foi essa forma que foi feita ali também, como já explicado aqui até pelo Rui, que explicou isso com um pouco mais em detalhe, e sempre fazemos de uma forma experimental. Então aquilo ali é uma experiência. Aquela experiência ela vai ser aprimorada, por isso que é uma experiência. Então as ideias contributivas que todos aqui poderão estar dando, nós vamos levar em conta nessa nosso período de avaliação. Eu até mencionei aqui, até para uma repórter que me perguntou esses dias, que nós estamos estudando uma possibilidade de fazermos no nosso site um espaço de contribuição de ideias, né? Eu acho que poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, poderia ter ampliado, ter diminuído, ter feito isso ou aquilo. Quer dizer, ideias construtivas que nós levaremos em conta nesse período de avaliação. Nós vamos fazer pesquisas, nós vamos fazer muitas coisas nessa fase de experiência. E o resultado dessa prática vai auxiliar no chamado regramento. Então, o regramento ele vem na sequência, não é antes. Se nós temos dúvidas na implantação de um projeto, e é isso que se tem, já foi mencionado aqui, não tem uma experiência mundial ampla a respeito desse tipo de solução, existem muitas cidades fazendo, mas não é uma experiência ampla, então nós não podemos falar, vamos copiar o modelo que está implantado em Nova York. Não tem modelo de Nova York funcionando. Tem algumas iniciativas lá que talvez eles tenham as mesmas dificuldades que nós temos aqui. Me foi mencionado aqui que é um período relativamente recente dessas ideias. Então nós temos dúvidas, também temos dúvidas. Então, como que se faz para tirar as dúvidas? Através disso que nós estamos fazendo aqui. Um debate construtivo, né? Não gostei, deixei de gostar, tá bom, você pode ter suas opiniões, eu também tenho as minhas sobre uma série de coisas. E tendo oportunidade, as expresso, como todos estamos fazendo aqui. Acho que é assim que funciona a democracia. Mas o que importa é, estamos tentando trazer para a cidade de Campinas uma coisa bastante moderna, extremamente inovadora e que vai trazer privilégios, como mencionado aqui pelo Roberto, né? Pelo Roberto, vai trazer um privilégio para o cidadão, para a pessoa. Não é para o automóvel, não é para mais ninguém, para a pessoa. Espaço público, já mencionado aqui exaustivamente, de uso de todos e assim por diante, e será sim, com esse nosso regramento que pretendemos aprimorá-lo nesses próximos meses, ampliado para muitas outras regiões da cidade. Quem ouviu aí as declarações, estão se falando muito em imprensa, eu falei exaustivamente na imprensa nesse período todo, dizendo que nós já temos nas nossas ideias muitas regiões da cidade que são candidatas a ter espaços como esse. Não quer dizer que terão, porque terão que reunir as condições para tal, mas são candidatas. Poderão ter, terá que ter gente que também que vai financiar, porque nós não temos a pretensão de colocar dinheiro público em nenhum momento nesses espaços. É um espaço que vai ser bancado exclusivamente pela iniciativa privada, por pessoas físicas, jurídicas, seja o que for. O nosso regramento a ser concluído vai colocar as condições para que isso aconteça e tudo mais, mas tem muitas regiões da cidade que vai acontecer isso. Então nós esperamos que dentro de algum tempo, de alguns meses, alguns anos, a cidade de Campinas tenha uma convivência mais harmoniosa para o seu cidadão. Esse espaço vai trazer isso como consequência. E mencionado aqui pelo Roberto, que eu agradeço, Roberto, a sua contribuição, uma grande preocupação nossa é, como você falou aqui, a questão das calçadas. O uso das calçadas tem sido um debate intenso dentro lá na prefeitura, com várias áreas, a nossa é uma delas, e nós queremos arrumar uma forma de resolver isso. A legislação brasileira, ela é uma legislação perniciosa com relação a essa questão das calçadas,
nós precisamos aprimorá-la e colocar isso num debate bastante amplo para resolver essa questão de uma maneira inteligente, né? Calçadas que não tem espaço para as pessoas normais andarem, que dirá para uma pessoa que tem deficiência, como um cadeirante, como você mencionou aí do seu pai, parece. É um problema tremendo. Você não consegue andar nas nossas calçadas de maneira adequada em muitas regiões da cidade. E para nós é uma grande preocupação, porque se você tem boas calçadas, você pode até otimizar o próprio transporte público. Eu consigo fazer espaços maiores entre os pontos de parada, porque as calçadas são boas para poder andar. Então isso também traz um custo adicional para nós, aumenta a necessidade de frota, quer dizer, tem muitas consequências o espaço inadequado das calçadas, que é uma situação que nós temos. Na Francisco Glicério, como todos sabem, fizemos uma experiência, um projeto bem grande. Aquilo foi uma experiência também exitosa, na nossa opinião, que nós fizemos, dentre outras coisas, além do enterramento da fiação e tal, tiramos aqueles pós horrorosos, né? E eu venho do setor elétrico, eu conheço muito bem esse problema. Nós fizemos uma ampliação da calçada, numa das laterais da via, né? Para quem sobe a Glicério, um momento de subida, do lado esquerdo a calçada foi ampliada em 2 metros. Aquilo, nós avaliando esse projeto, que já está funcionando lá há um pouco mais de um ano, na sua intensidade, ele foi muito positivo. O que você nota hoje é um espaço sendo melhor utilizado pelas pessoas. Só que faltam algumas coisas para fazer aquilo realmente ter um espaço adequado. Por exemplo, falta na Francisco Glicério a chamada fachada ativa. Até para aproveitar aqui e fazer um pouco de explicação, vocês estão falando muito de imprensa, foi divulgado pela imprensa de uma maneira ainda pioneira, porque nós também estamos fazendo vamos fazer uma outra experiência piloto na rua José Paulino, que é uma rua paralela a Francisco Glicério, numa região da cidade também importante, que reúne algumas características, a gente pode discutir isso uma outra hora, mas um conceito que nós estamos denominando de rua completa. A rua completa é uma rua que é a devolução da rua para o cidadão de uma maneira intensa, por isso que eles chamam rua completa. Ou seja, o espaço para o automóvel, o carro, vai ser bastante reduzido nessas circunstâncias daquela rua. Nós vamos colocar ciclovia, vamos ampliar a calçada, vamos fazer uma série de coisas que está nesse projeto. E principalmente, essa questão da fachada ativa. Se uma rua não tem a fachada ativa, essa rua ela não é adequadamente utilizada pelas pessoas. E isso nós temos esse problema praticamente em todos os locais da nossa cidade, lamentavelmente. Os nossos prédios têm muros, as nossas casas têm muros, tem cercas, as nossas lojas comerciais, para você entrar na loja, você precisa apertar uma campainha porque a loja não está aberta, né? Tem um segredo lá para você entrar numa loja, quer dizer, são verdadeiras prisões urbanas, e o cidadão que está ali na rua, para utilizar a calçada, para utilizar o espaço que é dele, que a rua é nossa, é do cidadão, a calçada é nossa, não pode utilizar aquilo adequadamente. Então é um problema que nós temos que encontrar soluções. Alguns locais do mundo, que também não são muitos, já conseguiram desenhar soluções para esse problema. Estão tratando isso de forma que está caminhando para soluções. Então você vê cidades hoje que já não permitem mais, por exemplo, construção de espaços fechados residenciais. Você não pode construir muro, não pode mais construir cerca, não pode mais construir nenhum impedimento do espaço residencial. Os comércios têm que ser ativos em alguns locais, ou seja, eles têm que funcionar com as suas portas abertas a maior parte do tempo, não as tais 8 às 18, ou 9 às 18, ou 9 às 19, como é nas cidades brasileiras. Quer dizer, essas questões nós temos que nos preocupar aqui. A nossa cidade, que é uma cidade super agradável, eu moro aqui há 40 anos, posso falar isso de cátedra, eu trabalhei em muitos lugares, até fora do Brasil, mas optei sempre por manter a minha família morando aqui, porque eu adoro essa cidade. Ela é um local que tem que ser muito mais agradável para nós morarmos do que ela tem sido hoje. E só nós somos responsáveis, não somos nós. Não sou eu que sou secretário, hoje estou secretário, né? Ou qualquer outro de nós que estamos aqui nessa mesa, somos responsáveis, somos todos nós cidadãos. Nós temos que ajudar a construir uma cidade melhor. E essa cidade melhor vai ser construída pelo nosso esforço, pela nossa vontade de querer que ela seja melhor.
Então, queria complementar dizendo que eu agradeço todas as contribuições, mesmo as manifestações mais efusivas, aí, porque eu acho que isso contribui para o debate. Inclusive, o seu Um minutinho só, que tem que ser sempre no microfone. Mais alguém quer perguntar? Sim. Eu achei assim legal o que o senhor falou, que tem que se ver, né, bem a localização e tudo mais. Ali no cenário, é como as minhas amigas do Cambuí dizem, Nadirá, a gente não pode nem passar na calçada, porque ali fica cheio de homens e mulheres também, tomando cerveja, e ela é estreita, né? O senhor já passou lá, o senhor já deve ter visto tudo. A gente não tem nem liberdade ali. Às vezes fica a mesa aqui, fica para cá, o senhor, sabe, o senhor tem que ficar pedindo licença para passar. Quantas vezes eu fiz isso? Eu vou no Oba, ali tá cheio, pega toda a esquina. Eu tenho a minha amiga que teve uma boutique pegado lá o bar, ela teve que se mudar, porque eles ficavam com as mesinhas em frente à porta de vidro dela da boutique. Agora, o senhor acha isso respeito? Quer dizer, a gente não tem o direito de ir e vir na calçada. Quer dizer, o senhor tem que passar no meio deles e pedindo licença, quando é um direito do senhor de ir e vir. A gente paga os impostos, paga tudo. Então, é muito complicado ali tudo. Eu acho que, e não é que, por exemplo, eu sou contra esses, né, chamados parklets, mas não, ali eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que até visualmente fere. O senhor está entendendo? Quer dizer, se for para fazer, faz um local que dê, que há um recuo, que não haja interferência, bem feito. Aí é outra coisa, mas ali, não, eu não sei, está tudo, sabe, visualmente, não é só visualmente, ali parece que é uma coisa que não tem que estar ali. Essa é a minha opinião. Ok. Só, por gentileza, o microfone. Boa noite a todos. Lembrando que o Cambuí não é de um, de dois. Desculpa. Eu vou dar 2 minutos, porque senão a gente acaba se perdendo. É muito tarde também. Doutor, eu vou pedir por gentileza para se dirigir ali para fazer a pergunta. Primeiro que o Cambuí não é meu, não é de ninguém. Campinas é a capital do turismo de negócio. E todos nós sabemos que o Cambuí já virou o bairro em 85% boêmio. Tem mais bar do que residência. Ao contrário da senhora disse, quando a senhora sai do seu prédio, a senhora olha para a direita. Então, a necessidade do parklet atrapalhar. A senhora olha para a direita. Para a direita. Eu falei direita? Então, desculpe, é para a esquerda. Campinas é capital de turismo de negócio. A cidade está crescendo. O que está acontecendo na cidade em duas discussões? Tanto nessa, quando envolve o Cambuí, quando envolve o Barão Geraldo. É os intocáveis. Os intocáveis. Tipo assim, é nosso, a gente não quer nenhum tipo de inovação aqui, a gente não quer que aconteça nada. Em Barão Geraldo, eles não querem a verticalização, eles não querem a expansão de área para que se torne urbana, eles querem ficar sozinhos lá. E é a mesma coisa do Cambuí. Cambuí tem um caminhão de hotéis, um caminhão de bar, muito bar. 11 hotéis. Oi? 11 hotéis. 11 hotéis, exatamente. 3.572 pontos de serviço de comércio. Correto. É. Sabe quanto é o centro? 2.200. E é um bairro extremamente turístico. O bairro Cambuí já é turístico e Vamos boêmio. falar do Cambuí, pelo amor de Deus. Meu cara, a cidade não é sua, meu cara. A cidade é de todos nós. Então vamos parar com essa ditadura de minoria. É a minoria com complexo de maioria. A minoria baderneira que quer lá... É a minoria com complexo de maioria. Então, Falando besteira. a cidade precisa crescer. São 8 capitais que tem o parklet. 8 capitais, se não for mais. Fora as cidades importantes do exterior. Então, só nós estamos na contramão da inovação. Nós não podemos deixar que a inovação pare por causa de uma ditadura de minoria. É a minoria querendo ser maioria. Muito obrigado aí. Por gentileza, o próximo.
Boa noite a todos. No propósito de contribuir e na qualidade de assessor também do vereador Nelson, e estender que essa reunião está sendo muito privilegiada pela presença dos secretários, pela presença dos representantes de bairros, pela presença dos empreendedores, arquitetos e entidades que representam aquele bairro. E cumprimento todas as entidades na pessoa da representante do movimento Cambuí. Mas no sentido de contribuir, até porque eu acho que a gente já chegou num único consenso, que eu acho que aqui ninguém é contra parklets, desde que regulamentado. Desde que regulamentado, eu acho que todos, sem exceção, não expuseram nada contra esse equipamento urbano. Isso eu chamo de mobiliário urbano, chamado parklet. No tocante ao que a gente mantém um ponto controvertido, e sempre frisando no interesse de contribuir, nós temos que inventar essa figura, que eu também acho que não é impossível. E também acho que, com todo respeito ao engenheiro Marô, tem que ter lei sim. Né? Tanto que tem que ter lei que ele está precisando, essa política pública de privilegiar o pedestre com outros equipamentos urbanos, está sendo uma diretriz no plano diretor. E a lei, inicialmente, conforme foi citado pela senhora, com o parecer da Procuradoria, foi também porque entendeu no sentido de ser uma lei complementar. Porque nós não temos esse equipamento ainda. Nós temos exploração de espaços públicos, mas nós não temos ainda um regramento para explorar a rua, propriamente. Isso, contribuindo sempre. No tocante a esse parklet, e eu tive o privilégio, posso dizer assim, e o interesse, juntamente com o vereador, de sempre estar ouvindo as duas partes, porque, de fato, nós recebemos muitas indagações, e de plano, engenheiro Marô, nós percebemos de plano a boa intenção de quem patrocinou esse equipamento. De plano. Mas nós reparamos também algum defeito na forma, como isso foi exposto para a sociedade ou como isso foi conduzido. Tá? Mas de plano, eu quero eliminar qualquer, pelo menos sob a minha impressão, qualquer má-fé. Tá? Porque, de fato, foram exibidos por aqueles empresários, o senhor não estava, o projeto, totalmente. Mas aquilo lá não é parklet. Vamos estudar a possibilidade de se criar esse equipamento também, nos lugares que comportam, nos lugares que nós podemos estender esta calçada, esse ponto de convívio. E sem qualquer demagogia, pagando-se por isso. Isso vai ser explorado, literalmente, por algum comércio. Isso já existe na Europa. Você vai em qualquer lugar da Europa, Estados Unidos, eles falam assim para você, você quer sentar aqui dentro ou você quer sentar lá fora? Não, eu quero sentar lá fora. Então é mais caro. Porque eu pago um preço público e proporciono aí do consumidor uma paisagem urbana. Então, a minha contribuição, finalmente, é no sentido de sairmos daqui com a intenção de criar esse equipamento. Porque nem sob a ótica da CETEC, aquele equipamento é um parklet. Não é um parklet. Ele não é móvel, ele pode ser destruível, mas ele não é removível. Né? Ele está atendendo a uma finalidade que eu concordo, viu, Rui? Eu concordo mesmo. Eu concordo que seja dada a oportunidade a qualquer estabelecimento, desde que preenchido todas os estudos de viabilidades, seja polo gerador de tráfego, seja tipo água pluvial, seja todas as possibilidades urbanísticas. Eu concordo que Campinas contemple esse tipo de equipamento. Mas não é parklet. O parklet é móvel, ele é modulado, ele é feito justamente para garantir um convívio das pessoas indistintamente de qualquer estabelecimento comercial e podendo ser, inclusive, para atender algum estabelecimento comercial. Sou a favor do patrocínio, sou a favor, sim, que uma empresa possa falar, eu quero estender essa possibilidade de atendimento aos meus clientes, quero construir numa vaga e duas vagas, porque se eu posso fazer o parklet
em 1 e 2 vagas, então eu posso também autorizar mais esse tipo de possibilidade para o comerciante, para o empresário. Ele vai pagar mais caro, entendeu? Ele vai, inclusive, obter o direito de explorar aquilo dentro do regramento, a publicidade daquilo. Patrocinadores, com ombrelone, conforme você disse. Então, eu acho que a contribuição final aqui é dizer, todos nós chegamos ao consenso que a nossa cidade não pode ficar fora dessa direção de privilegiar cada vez mais o pedestre, em detrimento dos veículos. Fosse a minha vontade, como é do Nelson também, posso dizer, porque a gente conversa pessoalmente, Coronel Quirino poderia ser uma Champs-Élysées, uma Las Ramblas, essas ruas de convívio, por que não? Mas enfim, ou ela ou outra. Eu quero dizer no sentido, eu quero dizer no sentido da direção que nós temos de privilegiar o pedestre. E, obviamente, observado todos os demais aspectos. Então, essa reunião, Nelson, sob o meu ponto de vista, e com todo respeito a qualquer diferença, a gente chegou na conclusão que nós devemos ter uma regulamentação de parklets e também devemos estudar, se é possível, nós estendermos aqueles que podem esse avançadinho. Por que não? Vai pagar. Não vai deixar de ser um convívio especial para as pessoas. Não vai deixar. Concordo com você, viu, Rui Maru? Você está fazendo bem? Que mal tem. Né? Não deixa de ser um atrativo para aquele comerciante. E, obviamente, para o consumidor. E esse consumidor somos nós, população. E, finalmente, repicando a boa-fé que nós percebemos, foi porque tudo isso que o senhor trouxe aqui, o engenheiro Rui, só estava com vocês. Só estava com os senhores. A população que reclamou até então, ao meu ver, teve todo direito. Porque ninguém viu o projeto arquitetônico que o senhor possui. Inclusive que o senhor protegeu. Tinha perguntas que chegaram para nós no e-mail, dizendo, pergunta onde foi parar os paralelepípedos. O senhor respondeu. Sim. Então, isso repica a boa-fé daqueles que assim o fizeram, mas nós chegamos a uma conclusão. Ao meu ver, é necessário lei, é necessário regulamentar a parklet e é necessário regulamentar aquele equipamento. E outros tantos que possam vir para a nossa cidade. E tomara que venham. Mas aquele equipamento, naquele formato, ele pode ser uma mini praça, ele pode ser uma mini varanda, mas literalmente ele não pode ser chamado de parklet. Puxadinho. E se é um puxadinho, e se permite ser puxadinho, que se cobre por esse puxadinho, adequadamente. Que se cobre preço público. Encerrando, a CETEC tinha que ter se manifestado nesse projeto, ao meu ver, e também o projeto arquitetônico de construção, ele também tinha que ser aprovado pelo secretário de urbanismo. A população que reclamou até então é porque não tinha conhecimento dessa boa-fé hoje só conhecida e através do arquiteto Rui Maru. Essa é a minha participação e muito obrigado, viu, Nelson? Desculpa entendimentos em contrário. Você me permite, cara? Sem dúvida. É uma tendência mundial. Independentemente do termo, você tem toda a razão. Menos carro alegórico. Até o termo ainda necessário, né? Cada cidade adotou um, São Paulo um, BH outro. Isso de fato ocorre. Tanto é que o primeiro estudo, que é daqui de 2014, vamos chamar de parklet, chamar de pocket park. Ou seja, pequeno parque. O conceito, se ele é móvel, se não é, lá, o que nós nos comprometemos é fazer uma estrutura que não danificasse o piso original, porque eu entendo que aquele piso não deve ser mexido, é um patrimônio histórico, você entendeu? A forma que nós fizemos é removível, entendeu? Ele não é montável, sai daqui e vai para lá, que eu também não acho que seja função de nenhum parquelete. Né? A questão de fazer em concreto foi exatamente por questão das galerias. Né? A questão de fazer rapidamente aquela obra, se fosse para ele fazer rápido, eu fazia 1 dia e meio, 2 dias. Né? Portanto, foi uma semana, 10 dias. Com relação a esse material,
realmente, tinha tudo isso lá disponível, não deram publicidade, até porque não se imaginava um jornal, né, o gabarito do Correio, publicar na primeira página, quase 2 semanas, o Parklet. Né? E eu, naquela ocasião, no mesmo dia que começou o Parklet, um dia antes tinha pego fogo em 42 barracos aqui no Jardim Itatiaia, né, que foi igualmente, primeira página. No segundo dia continua o Parklet, terceiro, quarto, quinto. No quarto dia, o jornal sequer foi ver se aquelas crianças que estavam lá estavam dormindo lá no relento. Tá? E pessoas que contribuíram no Parklet, inclusive eu, estavam lá contribuindo. Uma coisa muitas vezes mais importante do que uma laje de 13 metros que merece ser regulamentada, vai ser bom para a cidade. Mas esse é outro assunto. A urgência era aquilo, certo? Mas eu vou ser propositivo, e no sentido do que o arquiteto, desculpa, Barô, desculpa te interromper, Só um minuto. Não é nem para encerrar, e tem algumas perguntas aqui que chegaram. Pois não. Vou pedir só para o doutor Carlos assumir, eu tenho uma palavrinha ali fora com a imprensa e retorno, tá bom? Pode continuar. Bom, só para, de forma construtiva, contribuir com o debate, porque eu acho que realmente não é aquele equipamento nós já podemos depreender várias experiências, uma delas o Carlos Henrique colocou, vamos fazer lei, vamos regrar melhor e tal. Agora, eu quero deixar bem claro que nunca houve nenhuma ilegalidade. Tá? Não houve ilegalidade. Isso é previsto. Se quer regrar mais, fazer diferente, é confuso, até a guia é a INDEC, da guia até a fachada é a CETEC, da fachada para dentro é urbanismo e planejamento, é a forma que está organizada. Entretanto, não tem ilegalidade. Mas no sentido de contribuir. Eu acho que poderia ser pensado nessa legislação, ou no regramento, ou mesmo no decreto administrativo, ordem de serviço, o que seja que venha a regrar, que os parklets, que vai ter um benefício para o comerciante da frente, e ele tendo interesse, né, ele seja obrigado a ter um termo junto ao município de fazer a manutenção, manter limpo, manter arrumado, cuidar do paisagismo e, quem sabe, até fornecer energia elétrica para poder ter a iluminação noturna de segurança. Essa é uma questão. A outra é pensar seriamente em como regrar na CETEC, e isso é exclusividade de vocês têm mais do que a lei suficiente para isso, como fazer a cobrança do uso. Tá? O secretário estava colocando uma situação, eu acho que talvez um meio termo. Você pode sim sentar lá e sem ser obrigado a consumir, porque é público. Diferentemente das mesinhas que estão lá, cedidas, sessionadas para o comércio. E permitir que ele explode. Permitir que explode. Tá bom, então vamos exagerar um pouco diferente. Então, uma livraria, a pessoa compra um livro, folheia uma revista, senta num parklet na frente e vai lá e vende um café para a pessoa. Eu acho absolutamente perfeito, não tem problema nenhum. Então, esse parklet já está mostrando uma série de questões que eu acho que vai ser difícil você falar, olha, não pode consumir nada, não pode vender nada lá. Mas vai ficar difícil identificar. Vai ter de plantão uma fiscalização da CETEC para ver, não, esse aqui você comprou de lá, não, esse você trouxe do outro lado da rua. Não vai funcionar, obviamente. Então, essa é a outra sugestão que eu estou dando. A forma de fazer, melhor os senhores arquitetos, etc., aí, com muito mais competência, pode estar contribuindo nesse sentido. A preocupação original, uma delas foi a calçada, porque nos incomodava muito, principalmente no final de semana, reunir uma turma grande de amigos, iam se arrumando, às vezes trazendo até cadeirinha de casa e tomando a calçada. E pior, prejudicando
o comércio lá, porque é um restaurante, é uma entrada. No bar é fácil. No restaurante, as pessoas vão com família, carrinho de bebê, etc. Então isso também foi pensado. Ou seja, o alívio das calçadas, se for naquela mesma esquina, tem lá orelhão, tem poste disso, poste daquilo, telefonia, não sei o quê, plaquinha, etc, etc. Metade da calçada está consumida por postinho. Obviamente que isso poderia ser muito melhor feito, administrado, em especial no que foi no entorno dos futuros parqueletes, dar uma arrumada nisso, né? Porque compõe tanto uma coisa quanto outra, recupera a calçada, melhora a calçada. E se as pessoas estão no parquelete, alivia o trânsito pedestre nas calçadas. E muita gente, hoje lá, tiramos os móveis, o que as pessoas fazem? Entram pelo parquelete para transitar. Então a gente percebe, óbvio, que vai aliviar. Então, essas são as sugestões aí que eu queria dar, de uma forma de contribuir e tal. Obviamente, se a gente estamos à disposição, se observar mais coisas, todo mundo hoje está conversando lá sobre isso, e dar a nossa experiência, humilde, mínima, mas para que sejam feitos esses equipamentos, nós somos obviamente a favor, né? E que isso contribua e enriqueça aí os mobiliários urbanos. Né? Obrigado. Sim, obrigado, engenheiro Marô. Nós temos que passar ainda para as considerações finais das autoridades, das pessoas que compõem a mesa, então só vou pedir assim, um pouco de celeridade pelo adiantar da hora e porque a Câmara ela tem um horário para cessar a gravação. Essa audiência é pública, ela está sendo gravada. Eu vou passar rapidamente para vocês, Renato, e depois eu queria fazer aqui duas perguntas, dentre outras, mas entendemos que a maioria já foram respondidas, que chegaram para nós através de e-mail para o secretário e o presidente da INDEC, o senhor Barreiro, logo na sequência que você fizer a sua colocação. Só um pouco de brevidade para a gente conferir os direitos. Então, ok. O Rui colocou que a população pode usar lá o local e pode ficar à vontade, se sentir muito bem. Eu acredito que não. Se vocês acham que sim, vou contar para vocês um fato que aconteceu há 5 anos atrás. 2 fiscais da INDEC, da CETEC, foram fiscalizar um bar. Eles notaram que tinham mais cadeiras e mesas do que o permitido pela licença. Começaram a emitir a multa. Foram agredidos. Um deles levou um soco, caiu no chão, foi chutado e foram todos para a delegacia até as 2 horas da manhã. Só liberados nesse horário. Então, se vocês acham que vocês vão ser bem tratados, esse é o dono do bar lá, que trata a fiscal da CETEC dessa maneira. Certo? O bar em questão? O dono do bar em questão, o Vasquinho. Deixa eu só fazer Acusação séria. Não, Viu? eu não estou acusando, eu estou eu acho aqui que- do lado da CETEC, ele que tem os fiscais lá, ele levanta o braço. Olha, gente, Vamos manter organizado eu acho pra que gente- essa discussão é produtiva para a gente aprovar e dar a melhor uso no parquelete, né? Eu acho que a partir do momento que aconteceu o fato, tanto o Marô, muito educado, o dono do bar me procurou, preocupado, a CETEC, é lógico, fiscaliza o solo público, ele de pronto, ele falou, não, ele fez lá uma bacinagem que ia tirar as mesas, as cadeiras, e ali se tornaria, nessa experiência que está sendo feita, um lugar público para todos usarem. Então, a partir disso, a CETEC, ela fiscaliza sim, né? Mas a gente está numa discussão de que mais produtiva é saber o seguinte: é viável para Campinas o parquelete, na opinião da CETEC, né? Esse estudo que a gente fez mostrou essa sugestão, viu, Rui? Sugestões da CETEC, a gente também vem compartilhando com o Barreiro, o próprio prefeito preocupado, né? Não está aqui, mas preocupado, tem 2 secretários aqui respondendo, e dá oportunidade à população estar aqui nesse debate democrático. Eu acho que essa situação que aconteceu está sendo produtiva para a discussão, né? A gente, de maneira alguma, quer pôr uma coisa imposta na cidade, né? A gente está aqui junto com vocês para discutir. Eu acho que a mesma maneira, a INDEC está dizendo que é uma situação de experiência, tem um investimento aí que é privado, não foi público, e eu acho que, independente, as perguntas que estão querendo, a CETEC está sabendo, lógico que a gente discutiu junto com a INDEC, mas a CETEC só pode atuar a partir do momento que ela saber que o privado está usando o solo público gratuitamente, sem a permissão. E ali, não, de pronto, fui procurar depois da reportagem que eles tiraram a mesa, fizeram até um documento e protocolaram na CETEC. Então, assim,
E eu também acho que tem que ser público. Não tem, porque se você cobrar de um comerciante, o outro não vai poder usar. Então, na minha opinião, o uso ali tem que ser comum à população. Se vai lá, compra um sorvete, senta lá e toma um sorvete, compra uma cerveja, outro bar, vai lá e toma uma cerveja, se caso for aprovado o parklet. Na visão da CETEC e da administração, pelo que nós estamos conversando, isso traz um benefício, não só para o comerciante, mas para a convivência da população. Mas tem que ser discutido. É por isso que nós estamos aqui. Então, acho que se a gente ficar aqui, é assim, atacando, não vamos levar a lugar nenhum. Acho que nós estamos discutindo o seguinte: como que vamos melhorar o projeto? Como que a gente vai buscar alternativa de não incomodar o vizinho que sai com o carro, que tem que sair na outra mão? Porque eu tenho certeza que a INDEC fez a pesquisa dela, técnico, com seus técnicos, e acho, na opinião dos técnicos, não teve problema nenhum. Mas está tendo problema? Vamos rever. Ninguém está dizendo que não vai rever. Agora, o importante é a gente avançar. Porque se a gente ficar aqui discutindo o que aconteceu, já aconteceu, não vai chegar a lugar nenhum, que o senhor falou, né? Nós temos que discutir a aprovação do parklet. Eu acho que, na opinião da CETEC, é viável, por isso que eu pus aqui sugestão, é viável, a cidade merece, é uma cidade de Campinas. A gente tem outras cidades, capitais, que colocaram o parklet, e nas pesquisas, tanto na pesquisa do público, como na pesquisa dos comerciantes, foi positivo, né? E é lógico que o Cambuí é um local que a gente, respeitando o relato, respeitando o que está aqui, tem que ter um carinho especial para o Cambuí, porque é um bairro antigo, onde tem bares novos, tem já os seus problemas, né? Tem realmente o problema do fiscal ser agredido, não foi agora, não foi na minha gestão, mas teve, porque você aborda uma situação num bar onde tem o pessoal lá tomando cerveja, eles pegam a dor do bar e acaba agredindo o fiscal. Mas a gente está tentando, antes de fazer a fiscalização, nós estamos indo antes orientar o dono do bar, entendeu? Então, assim, tem uma inovação na administração do Jones Lorenzetti, que é não ser, em nenhum momento, a gente está indo no confronto, né? É na conversa, é dar oportunidade para o comerciante, até porque nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, a cidade e o país, na economia. Então, nós temos também que ver o lado um pouco do comerciante, que paga o seu aluguel, que também do morador, mas o comerciante hoje está passando muitas dificuldades. Eu acho que as inovações vêm a somar para ajudar, inclusive, a manter o pessoal que hoje tem os seus comércios nas avenidas e no Cambuí. Sempre na questão democrática, na discussão. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Eu vou trazer aqui duas perguntas que foram deixadas no gabinete, como eu mencionei no início. A procura foi grande, sou morador do bairro Cambuí. É natural que ocorra, né, toda essa provocação para entender o que estava ocorrendo quando iniciou as obras. Apresentei um requerimento logo na data 2 de agosto de 2017, um requerimento solicitando aí informações acerca da construção e, enfim, perguntas que eu acabei até realizando nesse requerimento. Ao presidente da INDEC, a pergunta é: já que a INDEC foi o órgão responsável pela autorização, em caso de acidentes no local, as responsabilidades civil e criminal serão da prefeitura? Essa é uma das perguntas. Tem duas? Tem. Já faço a outra? Então, vamos lá. Existiu alguma consulta prévia à vizinhança, comércio e moradores? Qual foi o critério realizado, estudos para a instalação do parklet na Coronel Quirino, no local em destaque? É local de circulação de ônibus, automóveis e pedestres. São essas duas. Bom, vamos começar pela segunda. Como eu já falei aqui exaustivamente, é uma experiência piloto. Então, essa questão da consulta é uma das coisas que será feita ao longo agora da experiência. Nós vamos ouvir não só os moradores do entorno, claro que são os principais, vamos dizer, envolvidos no assunto, mas os que circulam por aquela região. Se nós pretendemos definir um espaço público, as pessoas que circulam por aquela região poderão ser usuárias desse espaço público. Então, nós pretendemos fazer isso dentro dessa experiência. Com relação à questão dos acidentes,
já mencionei aqui, não há nenhuma preocupação com relação a isso, porque nós não estamos criando um ambiente que vai propiciar acidentes. Aliás, ao contrário, porque uma grande preocupação que nós temos, exaustivamente divulgamos isso aí nos últimos anos, Campinas tem sido um exemplo nessa questão dos acidentes. A nossa cidade tem tido uma postura do ano de 2014 para cá, esses anos da gestão da atual administração, do governo Jonas Donizete, nós temos, ano a ano, caído bastante a quantidade de acidentes, principalmente acidentes com vítimas e principalmente acidentes com vítimas fatais. E essa talvez seja é certamente a principal bandeira da nossa administração. Todas as nossas ações, quando a gente vai mexer com o trânsito, quando a gente vai mexer com alguma mão de direção, quando vai colocar algum tipo de fiscalização eletrônica, quando vamos fazer uma fiscalização por vídeo monitoramento, como estamos implementando agora, de uma maneira também piloto, como divulgado recentemente, nós estamos experimentando a ideia e fazendo os aperfeiçoamentos. O objetivo exclusivo é reduzir a quantidade de acidentes. Então, não nos preocupa essa questão, em absoluto, e estamos bem tranquilos com isso e que, pelo contrário, vai propiciar uma melhoria nas condições lá daquela região. Nós estamos nas considerações finais, né, Nelson? Eu queria dizer, então, mais uma vez, que eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, prestando esses esclarecimentos, dando essas informações, e quero me colocar pessoalmente à disposição de quem quiser me procurar lá na INDEC, ali na Salles de Oliveira, 1028. Pode me procurar para a gente debater esse assunto de uma maneira construtiva, buscando aperfeiçoar essa brilhante ideia. Eu considero essa ideia uma ideia realmente excepcional. Traz um espaço de convívio urbano, devolve a cidade para o cidadão, para as pessoas, e vai promover uma melhor convivência entre nós todos. Uma coisa que nós perdemos. Eu lembro que quando eu era criança, que faz uns 20 anos que eu era criança, mais ou menos, as pessoas estavam na calçada para conversar. Então usavam sim a calçada com cadeiras, com mesas, porque o vizinho punha ali para conversar com outro vizinho. Exatamente. Então a rua era nossa. Eu era criança e jogava futebol na rua. Aliás, me aperfeiçoei um pouco no futebol, mas dessa parte, começando a jogar futebol na rua. Quantas vezes machuquei o meu dedo, etc., porque me lascava ali na rua. Você não vê mais isso em lugar nenhum da cidade, nem nos bairros mais afastados. As pessoas hoje estão trancadas dentro das suas casas, dentro dos seus condomínios, dentro dos seus apartamentos. Nós perdemos esse espaço nosso, principalmente nas grandes cidades, o que nós somos. Então, todas as iniciativas que buscam devolver a cidade para as pessoas terão todo o nosso apoio, porque essa é a nossa diretriz. Nós queremos voltar a ocupar a cidade por nós, que somos os donos da cidade. Então, muito obrigado. Espero aí as futuras contribuições. Eu que agradeço. Tem mais uma pergunta? Por gentileza. Era a última, eu acabei esquecendo, e aí nós vamos encerrar. Boa noite a todos. Como foi amplamente divulgado, essa experiência acabou surgindo em outros países e outras cidades, inclusive a cidade de São Paulo, como já mencionado, né? E na cidade de São Paulo, essa experiência, antes de ser implementada, o período de experiência, inclusive, ele ocorreu em 2013. Em agosto de 2013, por dois pontos que foram instalados, os parklets na cidade, por um período de 4 dias, que foi o período de divulgação da ideia, com monitores e pessoas e funcionários da prefeitura para esclarecer a população qual era aquele conceito. Após esses 4 dias, eles instalaram em outubro de 2013 o parklet por um mês durante a Bienal de São Paulo, também por um período provisório para verificar a aceitação dessa ideia. E só após isso, em abril de 2014, é que foi realmente regulamentado os parklets através do decreto, cujo decreto continha um manual de parklet e de utilização dos mesmos. Dadas essas informações, eu gostaria de saber do senhor presidente da INDEC, senhor Barreiro, eu queria fazer 3 perguntas. O primeiro, se existirão outros pontos nas cidades em que serão instalados os parklets em período de experiência, ou será somente no Cambuí? Segundo, qual é o tempo de experiência desse parklet?
sendo que ele foi instalado por um período de experiência, eu entendo que há um prazo determinado para essa experiência. Eu gostaria de saber se há esse período determinado. E terceiro, em qual local nós podemos ter acesso a esse manual que foi citado pelo engenheiro Rui, o manual de uso dos parklets, que foi elaborado pela INDEC, se eu entendi bem. Obrigada. Muito bem, começando do fim para o começo. O manual não está pronto. Não há ainda um manual pronto. O que existe, foi mencionado pelo Rui, ele chamou de manual, que é assim o que nós estamos denominando, são conceitos que estão estabelecidos aí, que eu mencionei aqui de uma maneira rápida, né? Que, mas isso, então, que estão compondo esse manual que vai fazer parte do regramento que nós queremos estabelecer. Então, nós não fizemos uma divulgação disso antecipadamente, porque nós queremos obter as informações oriundas da experiência que está sendo montada. Essa é a primeira resposta, tá? Então, se você quiser ter acesso a esse, que é por enquanto são ideias, minuto e tal, estamos à disposição, pode nos procurar na INDEC, o que nós temos aí de ideias, podemos trazer para vocês, você pode contribuir com as suas também, e vamos criar um ambiente de discussão. Primeiro ponto. Segundo, não pretendemos ampliar experiência para outros locais. A ideia é que a hora que formos implementar outros locais já vai ser de uma maneira definitiva após o regulamento estabelecido. Então, é muito bom que está criando toda essa discussão nesse local, eu estou até muito satisfeito com isso, porque se não houvesse esse ambiente de discussão, eu acho que a gente não ia enriquecer a ideia. Com essa discussão toda que está trazendo, né? Eu discordo das opiniões aqui de puxarinha, essas coisas, isso aí é nome pejorativo, não é a minha prática usar esse tipo de expressão para nada, mesmo que eu não concorde, mas eu acho que é uma ideia que vai ser construída de uma maneira muito boa daqui para frente. E pretendemos fazer isso num espaço de até 6 meses, não 4 dias, ou 1 mês, ou coisa que vale, como você mencionou, na experiência da Prefeitura de São Paulo. Que eu não quero entrar nesse mérito, porque cada um faz o que acha que é melhor para a sua cidade. Nós vamos fazer uma experiência ampla, de até 6 meses, para discutir, para ver as condições, vamos ver a parte estrutural, a parte de mobiliário. Nós temos dúvida nessas questões, se o mobiliário tem que ser mobiliário retirado, como é hoje, ou tem que ser definitivo, tem que ter espaço lá de verde implantado, parklet ou não, é com vaso, é sem vaso, é com raiz, é sem raiz. E tem muitas coisas que nós queremos discutir neste período. Para aí falar, olha, tudo isso vai propiciar com que a gente tenha uma sugestão de regramento bem estabelecida, bem discutida, e criar um tal manual que vai fazer parte, sim, desse regramento que nós vamos criar, entendeu? Então, este é o plano completo. E talvez uma coisa que eu só queria deixar claro também, o Rui falou aqui de uma maneira rápida, mas de uma maneira muito precisa, para deixar claro, o espaço que está sendo utilizado na via pública, que é uma área de estacionamento de automóveis, é um espaço pela legislação aprovada em 2015, responsabilidade da INDEC, da Secretaria de Transportes e da INDEC. O que a CETEC regra, sempre, como o Arnaldo também deixou muito claro aqui, é a utilização comercial, eventualmente, de espaços públicos. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de um ambiente público, utilizando um espaço que é responsabilidade da INDEC. Por isso que nasceu ali essa discussão, e não na própria CETEC. A CETEC, como falado pelo Arnaldo, contribuiu com sugestões, com ideias tal, para uma eventual futura regra que venha criar isso que discutimos aqui hoje. Será que vai ser o comércio que pode explorar ou não vai? Então, como é que paga, como é que não paga? Quer dizer, isso é um outro problema que não é a questão do momento. O momento atual é um momento de criar um modelo que seja adequado, que seja aprazível, que seja gostoso, bonito, etc. Tal, que é isso que nós queremos discutir com as contribuições que vocês possam dar. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Acho que a gente encerra aqui a nossa fala. Agradeço de novo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Para encerrarmos, eu quero deixar bem claro para vocês que eu vou elaborar um relatório dessa reunião, vou disponibilizar a todos o gabinete, inclusive vou encaminhar um para o senhor prefeito, Jonas Donizete, e se for necessário elaborar indicações, requerimentos e ao final também, se for preciso, elaboração de lei regulamentadora. O debate ele vem realmente para agregar, e eu agradeço o secretário Barreiro, o secretário Salvetti, José Renato, Tereza e todos vocês aí que aguentaram até o
Roberto, até agora, até às 9h13, para discutir um assunto aí que há tempo vem nas mídias de Campinas. Então, muito obrigado e uma boa noite para todos.